Olá, seres humanos do YouTube! Meu nome é Roberta, sou professora de artes e venho aí com a quinta aula que eu publico aqui no YouTube. Essa, no caso, destinada ao nono ano, tá? Vamos lá? Lembrando que esse material do vídeo, né, o conteúdo dos PowerPoints está disponível para download no link da descrição. Então, quem quiser baixar o material, pode baixar. Quem quiser observar aí como eu dou aula com esse material, pode continuar aí assistindo o vídeo e dando aquela força que nós agradece. Então, a primeira aula aí, né, de conteúdo, é uma aula até um pouco conteudista para artes. É uma aula de nono ano sobre patrimônio cultural, e especificamente falando aí sobre alguns museus e bienais aqui do Brasil. Então, logo de cara, vamos começar com essa pergunta aí. Você já visitou algum museu ou galeria de arte? Conhece algum espaço cultural interessante aí para compartilhar conosco? Conhece o significado do que é um museu, né? E em que contexto surgiram esses museus ou espaços artísticos que você gosta de frequentar? Uma coisa interessante é que os jovens, principalmente de nono ano, quando tem um contato, geralmente eles citam aí o Centro Cultural da Vergueiro, que tem sido um espaço muito interessante aí para o convívio, para a troca de experiências entre jovens, né? Inclusive tem os grupos de dança que se encontram lá, tem grupos de discussão de vários assuntos. Eles acabam, quando já inseridos nesse meio, citando um pouco o Centro Cultural da Vergueiro. Mas vamos continuar, né? A palavra museu tem sua origem aí nessa palavra grega musa. E o que é uma musa, né? A gente conhece musa como aquela mulher inspiradora, né? No caso, as musas, na mitologia grega, eram 9 filhas de Zeus com Mnemosine, que era a deusa da memória. Portanto, elas eram 9 deusas associadas a artes e ciências na mitologia, e por serem filhas aí da deusa da memória, é que museu é conhecido como filho da memória, o lugar onde reside a memória humana. Então é interessante aí a gente associar. E para, né, mostrar para vocês uma obra sobre essas 9 musas, filhas de Zeus, né? A gente tem essa obra aqui de Olhos sobre Madeira, do Peruzzi, tá? Um artista renascentista, chamada Apolo e as Musas, no qual eles estão aí fazendo uma espécie de dança de roda, que aliás, gente, as danças de roda são as mais antigas do mundo, é muito interessante a gente também discutir isso mais pra frente nas aulas sobre dança aí, né, e tudo mais, mas fica aí essa obra que mostra, né, as musas, cuja palavra deu origem ao museu. Então vamos lá. Aqui no Brasil, tudo começou com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes em 1826. Lembrando que essa academia passou por vários nomes, várias experiências. Havia um momento em que era mencionado ciências, né, nessa Academia Imperial, e artes. Depois passou a ser artes, desenho, pintura e arquitetura. Depois de um tempo a gente se tornou república, essa Academia Imperial se tornou uma escola nacional, então o nome foi mudando ao longo do tempo, porém essa academia foi fundada em 1826, tá? Hoje o acervo dela está nesse Museu Nacional de Belas Artes, que foi inaugurado em 1937, é bem mais recente, tá? Todo o acervo lá foi passado para esse Museu Nacional de Belas Artes. Lembrando que esse aqui fica no centro de Rio de Janeiro, é Museu Nacional de Belas Artes, e ele não está associado aí ao Museu Nacional, que pegou fogo aí em 2018, que perdeu grande parte do seu acervo durante esse incêndio, mas que tem buscado aí, né, o país tem buscado seu restauro, e ano passado, inclusive em janeiro, já teve uma exposição do Museu Nacional que sofreu o incêndio, porém foi na Casa da Moeda, também no Rio de Janeiro. Então não confundir os dois museus. O Museu Nacional de Belas Artes, ele fica ali no centro do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Que influências, né, tivemos aí para a criação dessa Academia Imperial de Belas Artes no Brasil? Lembrando que a gente está falando do início dos museus no
Brasil, tá? No mundo, disse que possivelmente o primeiro museu da história foi aí na Inglaterra. Eu não saberia exatamente dizer a data, mas esse material a gente encontra facilmente na internet, essas informações, certo? Então, as principais influências para a criação da academia foram esse grande movimento de valorização da identidade nacional. Não diria exatamente valorização, ok? Na verdade, seria uma tentativa de criar uma identidade nacional. Por quê? O que aconteceu? Houve uma invasão aí de Portugal pelos exércitos de Napoleão e toda a família real portuguesa veio para o Brasil. E eles vieram para o Brasil com uma ideia de cultura, né, eurocêntrica, e decidiram criar à sua maneira uma identidade nacional, logo valorizando a ideia de se criar uma identidade nacional. Lembrando que, né, essa criação de identidade nacional estava baseada em adequar a cultura brasileira aos padrões a que a realeza estava acostumada na Europa. Então, né, e aí? Então, teve identidade nacional? Nós conseguimos construir uma identidade nacional? Olhem à sua volta. Nós construímos uma identidade nacional? Nós nos vemos como brasileiros? Fica aí a pergunta para a molecada. E uma coisa interessante é que geralmente, né, a gente discute, qual a sua descendência, né? Você é descendente de quê? E as pessoas adoram enaltecer quando tem alguma descendência europeia, né? E às vezes esquecem que elas também têm descendência negra, descendência indígena e para por aí. Elas não conhecem a etnia da qual elas possuem descendência, nem quando é africana, nem quando é indígena, mas a europeia todo mundo sabe. Então, quer dizer, qual é o nosso senso de identidade nacional? É interessante discutir isso com eles e perceber o quanto a nossa arte ainda está presa a essa identidade nacional, entre aspas, criada durante esse período, que na verdade ela não foi criada, né? Ela foi importada pela família real portuguesa, em especial quando eles convocaram a missão artística francesa, tá? Eles convocaram esses artistas franceses para criarem aí, de certa forma, um mapa artístico, iconográfico, histórico sobre o Brasil daquela época, assim como também eles eram os profissionais que trabalhavam na Academia Imperial de Belas Artes. Essa obra, vista do Rio de Janeiro, tomada da Ilha das Cobras, do Le Breton, mostra um pouquinho um panorama de como era o Rio de Janeiro no século XIX. Lembrando que Le Breton foi um dos principais, se não o principal artista desta missão artística francesa que aconteceu no Brasil. Tá? A Academia Imperial de Belas Artes, então, os professores, os educadores eram esses artistas franceses, né? E ela acabou se tornando ela se tornou o Museu Nacional de Belas Artes, né? E hoje mantém essa importante coleção de arte brasileira do século XIX. Isso já tinha sido falado em um dos slides anteriores, mas aqui tem essa imagem interessante aí da Escola Nacional de Belas Artes, que funcionou no mesmo prédio do Museu Nacional de Belas Artes até o ano de 1976. Então o prédio mudou algumas vezes, o nome mudou algumas vezes, então a gente, né, se for pensar assim, o nome mesmo, a Academia Imperial de Belas Artes, está em seu acervo. E o seu acervo foi mudando de um lugar para o outro, né? E hoje se encontra no Museu Nacional de Belas Artes. Escola Nacional de Belas Artes é a mesma Academia Imperial, ok? Porém, o nome foi alterado quando nós nos tornamos uma república, só para não ficar aí muito confuso, já que é um conteúdo um pouco confuso, né, por conta de todas essas mudanças históricas. Aqui tem o interior, uma imagem simples do interior do Museu Nacional de Belas Artes. Uma coisa interessante é que o acervo dele é predominantemente associado aí a esses artistas, a essa arte feita no século XIX. Sobre o Brasil, né, essa questão do documental do Brasil, assim como o trabalho desses artistas que vieram para cá na missão artística francesa. Nós temos diversos outros museus aí pelo Brasil, vou citar alguns que tem nos slides e vou citar alguns que não foram colocados, mas que eu pretendo alterar já e mandar direto para vocês aí no link para download.
Então, aqui em São Paulo, um dos mais importantes museus da América Latina é o MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi o jornalista cuja iniciativa deu início à criação desse museu. É um dos principais da América Latina porque ele tem um acervo muito rico. E uma das coisas mais interessantes do acervo do MASP é que ele foi todo comprado aí durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eles conseguiram obras de artistas extremamente renomados e por valores muito baixos, né? Então, o acervo é muito completo, é muito rico, tá? E o primeiro edifício do MASP ficava no centro de São Paulo, foi utilizado até 68, quando logo depois disso, ele passou a ocupar um prédio projetado por Lina Bobardi, uma arquiteta modernista aqui do Brasil. Essa obra se tornou uma referência na arquitetura modernista. Durante muitos anos, foi o maior vão aberto da América Latina, ok? E é feita de concreto e vidro. Uma das coisas mais interessantes ao chegar ali no MASP é que você não vê vigas, né? Toda a estrutura é comportada por esse concreto vermelho que circunda a parte externa e lateral e superior do museu. As paredes são todas de vidro, né? Mas uma das coisas mais tristes é que, como as obras precisam ser conservadas, geralmente as persianas ficam fechadas. Há alguns eventos especiais que eles abrem as persianas, geralmente durante a noite, e aí é um espetáculo você estar lá dentro. É um museu pago, tá? O valor fica aí em média entre 20 a 40 reais por exposição. Eles têm um acervo fixo muito rico, que segue aí cronologicamente a história da arte ocidental. Então é interessante para um aluno que já teve muita experiência, que já sabe os períodos da arte, visitar o MASP. Você entra, geralmente as peças mais antigas que tem são medievais, mas de vez em quando aparece ali uma escultura romana, né? Uma cópia, uma réplica grega romana, que às vezes está de passagem pelo Brasil. Então é interessante seguir ali das mais antigas para as mais novas, o que mudou na história da arte ocidental, considerando o Brasil, considerando a Europa, considerando os Estados Unidos, tá? Especificamente ocidental. Então vamos continuar. Aqui um pouquinho do interior do acervo fixo, essa é a vista da entrada do MASP, tá? Uma coisa interessante é que às terças-feiras a entrada é gratuita. Então, olha, custa de 20 a 40 reais, mas de terça-feira é grátis. Graças a Deus. Então, aqui a vista da entrada do MASP, a gente consegue observar algumas obras aí mais antigas, associadas principalmente aí ao medievalismo, né? Aquele finalzinho do período medieval, depois vai entrando no Renascimento, e aí a gente vai vendo diversas obras de todos esses períodos, ou da maioria deles. É muito completo, tá? O acervo do MASP é um dos mais completos que eu conheço aqui, principalmente em São Paulo, né? Outro importante museu fundado em São Paulo foi o MAM, tá? Ele foi criado em 1948, ele fica dentro do Parque do Ibirapuera. Uma das curiosidades é que para iniciar o primeiro acervo dele foi feito de doações do MoMA, ok? De Nova York. Porém, só o primeiro acervo, depois disso ele foi tomando a própria forma, com exposições itinerantes, né? Fica ali dentro do Parque do Ibirapuera. Às vezes a entrada é gratuita, às vezes não, depende da exposição que está rolando lá. Esse é o interior do MAM, com uma exposição que já foi, né? Já não estamos mais nessa. Mas o MAM é um importantíssimo museu aqui de São Paulo, que fica dentro do Parque do Ibirapuera. Lembrando também que lá também temos o Museu Afro-Brasil, que é maravilhoso. São acho que 3 ou 4 andares de arte afro-brasileira, assim, riquíssimo. Acho que entre o MAM e o Museu Afro-Brasil é importante visitar os dois, eles são importantíssimos. Lembrando que o Museu Afro-Brasil não se trata apenas de arte, tá? Ele é mais completão, ele é um museu maior, é interessante. Atualmente existem museus por várias cidades do país.
Os mais, não vou dizer os mais importantes, todos são muito importantes, mas os mais conhecidos são o Museu Oscar Niemeyer, no Paraná, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Instituto Inhotim, esse aqui é um destaque porque ele fica em Brumadinho, Minas Gerais, né, que é onde aconteceu a tragédia do rompimento da barragem, que não afetou o museu, porém muitas pessoas que iam visitar esse museu ficaram em regiões que foram atingidas, né? Então, assim, hoje ele está retomando as atividades com bastante força, mas durante o ano passado ele perdeu muita visitação por conta do medo, né, das pessoas visitarem Brumadinho. Uma das coisas mais interessantes do Instituto Inhotim é que ele não é apenas um museu de arte, ele é um museu que une arte botânica, ele tem um trabalho muito legal com uma arte voltada também para a natureza, para a arquitetura, e dentro dos espaços tem as exposições de instalações, de esculturas, tem todo tipo de arte aí dentro, e ele une essa ideia de natureza, arte, botânica. Então é um lugar muito legal para se visitar em Brumadinho, Minas Gerais. E a Bienal de Arte de São Paulo, né, a primeira Bienal de Arte do Brasil, aconteceu em outubro de 1951. Foi inspirada pela Bienal de Veneza, ok? Foi iniciativa da família Matarazzo, em especial, me falha a memória, Francisco Matarazzo, certo? Que também teve a iniciativa da criação do MAM, e a ideia era colocar o Brasil nesse circuito de arte ocidental, tá? Então foi a primeira grande exposição que aconteceu antes do que aconteceu fora do circuito Europa e Estados Unidos, tá? Foi aqui em São Paulo em 1951. Então é um evento que acontece de 2 em 2 anos e traz obras de artistas de fora e de dentro para exporem ali nessa Bienal. A formatação da Bienal foi reformulada diversas vezes, ok? Durante a ditadura militar, inclusive, foi um período muito delicado para a Bienal, porque se os artistas eles eram censurados, o que eles iam expor? Né? Que tipo de arte eles iam expor, se não uma arte contestadora, né? E aí aconteceu que na Bienal de 1964 foi conhecida como Bienal do Boicote, porque muitos artistas simplesmente não compareceram. Eles estavam cotados, né, para expor e eles não levaram nada. Então foi uma Bienal vazia, a Bienal do Boicote em 1964. Após aí esse período conturbado, durante os anos 80, a Bienal começou a ser reformulada para trabalhar temas. Então geralmente eles têm um determinado tema no qual eles acabam escolhendo as obras de acordo com esses temas, com esses diálogos que eles querem criar ano após ano, de 2 em 2 anos no caso, né? Então, esse cartaz, que é da primeira Bienal, foi feita por Antônio Maluf, tá? Ele é muito interessante aí, porque ele é meio concreto, né? E ele fala da primeira Bienal de São Paulo, no Brasil. Uma curiosidade é que em 1951 foi muito difícil convencer artistas a trazerem as suas obras para cá, porque o Brasil não tinha uma tradição em Bienal ou em exposição de arte. Então, muitos curadores tiveram que viajar e contatar pessoalmente, né, os artistas que poderiam expor aqui em 1951. Hoje nós temos uma maior tradição em Bienal de Arte. Pela Bienal já passaram obras aí de diversos e renomados artistas como Pablo Picasso, Magritte, Victor Brecheret, Jackson Pollock, entre tantos e tantos outros, mas eu acho interessante mencionar esses aqui, porque eu trabalho muito a obra deles nessas aulas, como vocês vão observar aí mais pra frente. Então são nomes que os alunos já captam e já associam a ideia, né, de artistas famosos e etc. E que é interessante para iniciar nesse nosso estudo sobre arte, é você sentir que conhece algo, né? A gente mencionar artistas que os alunos já tiveram algum contato, mas é óbvio que passaram muitos outros grandes artistas pela Bienal e que conforme as aulas vão passando, a gente vai descobrindo mais e mais, né? Então é muito bacana. A proposta de atividade aqui é em grupo, tá? Então, vou ler e depois vou explicar.
Em grupos de 4 alunos, imaginem que vocês podem criar um projeto de um museu imaginário sobre qualquer tema voltado para artes do seu interesse. Lembrando que a arte é uma gama enorme, né? Ou tem muitas coisas que envolvem arte e não são necessariamente consideradas uma forma de arte. Então pode ser um museu sobre diversos temas e aqui eu coloquei alguns exemplos. Como seria esse museu? Quais obras vocês iriam expor? Onde ele ficaria? Quanto ia custar o ingresso? Pense em tudo, meu bem. É uma aula inteira para esse grupo idealizar um museu de um tema que eles gostem para apresentarem para a turma ao final da aula. Como eles podem apresentar essa idealização? Confeccionando cartazes durante essa aula, fazendo rascunho, rabisco. É uma aula bem imaginativa aí para criar um projetinho para apresentar para os colegas. Então é mais importante ser criativo, né? E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco mais conteudista, que é muito raro ver aqui no YouTube pessoal trabalhando muito conteúdão, né? Arte de fazer, mas também temos a arte de conhecer, de aprender, e é tão importante quanto a gente poder trazer isso para os alunos, né? Eles podem reclamar no começo, eu queria estar desenhando, eu queria estar cantando, mas no final acaba que eles aprendem coisas muito novas e interessantes. Um dos museus que não foram mencionados aqui, infelizmente, que eu gostaria de acrescentar, é a Pinacoteca do Estado. É um lugar muito interessante para visitação, é baratinha a entrada, né? E tem ali muitas obras ali de artistas viajantes aqui no Brasil, no acervo fixo deles, assim como obras dos principais artistas brasileiros que saíram dessas instituições de ensino de arte daquela época voltadas para neoclassicismo, etc., que os artistas franceses trouxeram para nós. Então aí ficou aí essa falha que ficou faltando Pinacoteca. Falo aqui para vocês no final, espero que tenham gostado. Link para a descrição aí embaixo, link na descrição, aliás. Muito obrigada por ter chegado aqui e até a próxima. Tchau, tchau!